A Médicos Sem Fronteiras é fundada por médicos e por jornalistas. Logo desde o início há no ADN da organização esta consciência de prestar cuidados médicos, mas também de falar sobre as realidades onde a organização trabalha. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Eu sou a Elizabeth Costa e tenho um convite para ti. Fica comigo até ao fim deste episódio porque, acredita, vai valer a pena. Neste episódio vou receber a Dulce Furtado, responsável pela comunicação dos Médicos Sem Fronteiras em Portugal. Sabias que esta organização, fundada em 1970 por médicos e jornalistas, está presente em todo o mundo onde seja preciso aliviar o sofrimento humano? Mas não é só por isso que a Dulce está aqui. Os Médicos Sem Fronteiras em Portugal têm um podcast chamado Primeira Linha, que brilhou no Festival Pods deste ano, conquistando 2 prémios. E não foi a primeira vez. Vamos perceber como é que este podcast se tornou uma ferramenta essencial para a organização. Claro que neste episódio também vou conversar com o Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais. Vamos falar sobre o Podscope, o novo ranking oficial de podcasts que promete fazer a diferença no ecossistema do podcasting em Portugal. E dos Estados Unidos, a Ana Xavier, do Podcast Space, traz-nos um olhar de fora para dentro sobre a importância do vídeo na promoção de um podcast. Será que vale a pena apostar neste formato? Vamos descobrir. Além disso, temos uma novidade no podcast que não podes deixar de ouvir. Trata-se do podcast Legalmente Podes e está-se mesmo a ver que te pode ajudar a não cometer erros legais que podem ser muito prejudiciais para o teu conteúdo. E por fim surge a notícia de um workshop muito especial. Se queres aprender a comunicar ciência de forma mais eficaz, a Sara Cura, do podcast Let's Rock, tem todos os detalhes para ti. Fica por aí porque este episódio promete. Os Médicos Sem Fronteiras nasceram em 1970 e, passados 54 anos, continuam a marcar presença em todo o mundo onde é necessária ajuda humanitária, seja em desastres naturais, conflitos armados, epidemias ou fenómenos climáticos extremos. Existem mais de 70 equipas em todo o mundo onde estão integrados centenas de voluntários portugueses. Estas equipas são compostas não apenas por médicos, mas também por enfermeiros, especialistas em logística, água e saneamento. São profissionais que dedicam a sua vida a ajudar os que mais precisam, contando apenas com donativos privados, sem qualquer apoio governamental. Para dar a conhecer este trabalho, nasceu o podcast Primeira Linha, onde se ouvem as histórias dos profissionais no terreno e das pessoas que beneficiam da sua ajuda. No Festival Pods deste ano, o podcast Primeira Linha voltou a ser reconhecido, levando para casa os prémios Vozes, dedicado a conteúdos que promovem inclusão e diversidade, e o prémio Entrevista. Motivos mais do que suficientes para recebermos a Dulce Furtado, responsável pela comunicação dos Médicos Sem Fronteiras em Portugal. Olá, Dulce. Bem-vinda ao Por Dentro Com. Eu queria que a Dulce se apresentasse um bocadinho. Qual é que é a sua tarefa? O que já explica um bocadinho porque é que está aqui. Eu trabalho na Médicos Sem Fronteiras, é uma organização internacional de assistência médica humanitária. Temos um escritório em Portugal. Eu estou a chefiar a unidade de comunicação dentro do escritório. Todo o trabalho que fazemos de visibilidade do que é o trabalho de assistência médica humanitária, que a organização desempenha um pouco pelo mundo inteiro. Ou seja, aquilo que estamos a falar, os Médicos Sem Fronteiras, são isso mesmo, são médicos sem fronteiras, médicos que desempenham as suas tarefas em lugares às vezes muito complicados. Muito mais do que médicos. Okay. Tudo aquilo que se possa pensar que é necessário para pôr um projeto de assistência médica e humanitária a funcionar,
temos esses membros nas nossas equipas. Temos enfermeiros, temos gente da saúde mental, temos muita gente na parte de logística que é absolutamente essencial para pôr os projetos a funcionar. Certo, aquelas pessoas que tratam de levar as tendas e os materiais médicos e os medicamentos, essas coisas todas. E mais ainda a água, o saneamento, que são absolutamente cruciais para o bom funcionamento de tudo o que tem a ver com acesso à água, evitar surtos de epidemias ligadas com a água, tudo isso também faz parte do know-how das nossas equipas. Nós somos um país assim pequenino, mas ter aqui um escritório dos Médicos Sem Fronteiras, isso quer dizer que temos muita gente pronta e preparada e disponível para ir para esses locais que são mais complicados e onde a ajuda médica e não só é super necessária? Temos muita gente muito disponível e com muita vontade para se mover do conforto do seu país, de Portugal, para integrar estas equipas fora de Portugal. Nós temos equipas em mais de 70 países no mundo inteiro. Isto dá uma ideia da amplitude que é o trabalho da Médicos Sem Fronteiras. Eu sinto que sim, que temos muita gente disponível a fazer parte das equipas e prestar essa assistência junto das comunidades que mais precisam, mas temos também muita generosidade, muita vontade de conhecer estas realidades por parte das pessoas, querendo saber o que é que a Médicos Sem Fronteiras faz, como é que faz e por que razão faz. E também depois, generosamente, apoiando o nosso trabalho com os seus donativos, sem os quais de todo não era possível fazer o nosso trabalho. Pronto, e isso leva-nos ao motivo pelo qual a Dulce está aqui neste episódio. É porque, de facto, vocês também escolheram uma maneira de se mostrar ao público português através do podcast, não é assim? Então conte-nos lá um bocadinho como é que nasceu esta aventura. O podcast nasce muito na linha que é a linha orientadora da própria organização. Da mesma forma que prestamos assistência médica e humanitária nesta lógica de chegarmos onde as pessoas estão, chegarmos com os cuidados médicos e humanitários às pessoas que mais precisam onde elas estão. No fundo, o que nós fazemos também na comunicação é chegar onde as pessoas estão e essas pessoas que mais querem, mais gostam e mais precisam de saber sobre o nosso trabalho. E fazia todo o sentido termos um podcast para dar a conhecer estas realidades, chegando através do podcast onde as pessoas estão, que é na audição do podcast. O que é dito às pessoas nesse podcast que se chama Primeira Linha? Chama-se Linha. Só o título já diz muita coisa sobre o podcast. Exatamente. A ideia, fizemos um pouco uma analogia o que é que a gente quer dar a conhecer são as vozes das pessoas que trabalham na MSF, as vozes das pessoas para quem a MSF trabalha e as comunidades dentro das quais a Médicos Sem Fronteiras trabalha. E se essas pessoas todas estas pessoas, os profissionais humanitários, os pacientes e as comunidades, estão na primeira linha das crises, das situações de necessidade humanitária maior, então o podcast seria trazer estas pessoas da primeira linha da assistência humanitária para a primeira linha da comunicação. A ideia é esta, trazer estas pessoas para esta primeira linha. Portanto, escolheram até a Bruá para vos ajudar na produção deste podcast, não é assim? Exato, porque chegámos à conclusão, nós temos aqui uma ideia, temos outra coisa que são a riqueza enorme que temos de acesso a vozes e perspectivas muito diferentes. Exatamente. É uma mais-valia que nós temos que é, essa sim eu acho que é incomparável, porque temos acesso a estas pessoas que trabalham e que são assistidas pela organização em praticamente todo o mundo, esta riqueza de perspectivas, de culturas, formas de olhar o mundo, formas de reagir ao mundo. Precisamos tanto neste momento, exatamente, não é? Exatamente. E tínhamos essa ideia, faltava-nos o know-how. Não sabíamos como é que se faz um podcast. E então encontramos essa parceria inestimável na Bruá, que nos ajuda a construir o conteúdo e que faz toda a diferença naquilo que acabamos por oferecer às pessoas que nos ouvem. Portanto, aquilo que as pessoas ouvem quando escolhem clicar na primeira linha é testemunhos de gente que está no terreno a fazer trabalhos. Quer-nos contar um bocadinho do que é que aconteceu já até agora? Vocês já vão na segunda temporada, se eu não estou... Já vamos na quarta.
quarta, exatamente. Terminámos a quarta temporada no mesmo. ano passado, olhámos para as temporadas um bocadinho como os episódios que fazemos ao longo do ano. Nós começámos o podcast em 2021. O podcast aparece e a gente decide fazer este conteúdo com uma marca muito clara, que foi 2021, foi o ano em que a Médicos Sem Fronteiras fez 50 anos. Então lembramos, vamos apresentar a nossa organização, ou seja, levar este conhecimento e esta informação. 50 anos é uma história imensa já. 50 anos é muita experiência adquirida. Exatamente. É muito contacto com o mundo e uma grande aprendizagem da forma como se presta assistência humanitária. Dizendo também que eu acho que é importante, as pessoas, acho que nem toda a gente tem esta percepção. A Médicos Sem Fronteiras é fundada, portanto, há 54 anos, por médicos e por jornalistas. Logo desde o início há no ADN da organização esta consciência de prestar cuidados médicos, mas também de falar sobre as realidades onde a organização trabalha. Portanto, a comunicação, a prestação de testemunho, aquilo que a gente no nosso calão dentro da organização chamamos de témoignage, isto faz parte do ADN fundador da organização e teve sempre uma grande relevância para nós. Esta mais-valia, este conhecimento, esta possibilidade de dar a conhecer as realidades contadas na primeira pessoa pelas pessoas que as vivem é um fator absolutamente distintivo que temos e que queríamos muito valorar. Portanto, depois desta primeira temporada, quando fizeram 50 anos, como é que continuou a história deste podcast? Logo no início nós tivemos esta percepção, vamos fazer o podcast marcando estes 50 anos, mas vamos fazê-lo construindo com a possibilidade de continuação. Ou seja, sem mudarmos muito a identidade, sem termos que mudar o nome do podcast, sem ter que mudar toda a arquitetura como um episódio se constrói, findo aquela série que marcaria os 50 anos do aniversário, vamos, havendo possibilidade de continuar a fazê-los para a frente, sem tempo determinado e sempre assente nessa lógica. Em cada episódio e no conjunto deles todos, o que nós queremos é a maior diversidade de vozes possíveis. E quando dizemos isto é profissionais que trabalham nas equipas da Médicos Sem Fronteiras nos mais diversos países, nos mais diversos contextos em que é prestada assistência médica humanitária, a epidemias, desastres naturais ou causados pela ação humana, em conflitos, em migrações. Gente que nos pudesse contar as suas histórias, quer no desempenho da sua atividade como trabalhador humanitário, mas achamos também, porque para nós é extremamente importante, ouvir as pessoas junto das quais esta assistência é prestada. Estamos a falar dos pacientes, das comunidades dentro das quais estas equipas trabalham. Portanto, não é só quem lá está a prestar o serviço, mas é ouvir também quem o recebe, não é? Porque é um feedback absolutamente fundamental. É fundamental. E enriquece-nos muito o conhecimento. A forma como estas pessoas, eu acho... Há alguma tendência às vezes de associar as ideias de heroísmo ao trabalho humanitário. Eu, pela experiência que tenho, os grandes heróis que eu encontro são os pacientes. A forma heroica como encontram formas de viver nos contextos e nas realidades em que vivem e, mais do que isso, terem a generosidade de contarem a sua história para ser ouvida a milhares e milhares e milhares de quilómetros de distância por pessoas que estão tão longe daquelas realidades, são gestos de generosidade incomparável. E esta história de 4 temporadas leva-nos ao início deste ano, em que foram premiados 2 vezes no Festival Pods. O que foi, para vocês, foi entusiasmante, foi assim um boost para continuar esta história, não é? Foi uma grande alegria o reconhecimento pelo Pods. Vocês conquistaram o prémio Entrevista e o prémio Vozes no Festival Pods. No Vozes já éramos reincidentes, já tínhamos sido reconhecidos com o prémio Vozes no ano anterior. Este ano, na edição deste ano do Pods, foi de novo com o prémio Vozes e com o prémio de entrevista. O prémio Vozes tem para nós um sabor especial.
digamos assim, porque é um prémio que o PODES atribui justamente reconhecendo os esforços de diversidade, de equidade e de inclusão. E este podcast surge para isso mesmo. O grande objetivo deste podcast na Médicos Sem Fronteiras é justamente ser a expressão da diversidade, da inclusão e da equidade das vozes, de toda esta multiplicidade de vozes que existe dentro da organização. Portanto, é um prémio que nos cai sempre com um reconhecimento especial, porque parece o match made in heaven, não é? É mesmo para isto que a gente faz este podcast. O da entrevista foi uma surpresa muito, muito grande para nós, muito bem-vinda, sobretudo olhando à volta, sabendo a quantidade de podcasts de entrevista de elevadíssima qualidade que é feita em Portugal. Portanto, foi um reconhecimento ainda maior nesse sentido desta nossa aposta, que a entrevista, no fundo, é isso, não é? Há uma conversa em que outras pessoas trazem o seu testemunho. Mas diga-me uma coisa, que quem não está tão familiarizado com este conteúdo, é só o lado português do nosso trabalho ou este podcast tem uma amplitude maior e fala dos trabalhos de outros médicos sem fronteiras, de outros profissionais de saúde no mundo? Fala de todos quantos forem capazes de falar em português. Este é o denominador comum, não é? As pessoas que são entrevistadas enquanto profissionais humanitários da Médicos Sem Fronteiras têm de ser falantes de português, o mínimo para serem compreendidos num conteúdo que é para ouvir. Já tivemos uma enfermeira italiana que falava português, já tivemos um perito em água e saneamento moçambicano que falava português, a maioria são profissionais e trabalhadores humanitários que são portugueses. Os pacientes já não. As comunidades já não, estamos a falar de realidades, imaginemos, estamos a fazer um episódio sobre a guerra na Ucrânia. O testemunho de pacientes e de comunidades que trazemos ao episódio são pessoas ucranianas que não falam português, mas aí utilizamos o voice-over e é gravado em cima do testemunho da pessoa que fala a sua língua original, uma voz em português para a compreensão, para quem ouve. Muita gente deve estar a perguntar neste momento se é possível conseguirmos perceber quantos portugueses é que estão envolvidos na Médicos Sem Fronteiras. É possível? Várias centenas. Em todos os projetos pelo mundo inteiro, eu creio que estamos na casa das centenas dos profissionais humanitários portugueses. Não lhe sei dizer de certeza. Mas neste momento há assim alguma missão, se é que se pode chamar assim, que se destaque no trabalho feito por portugueses? Nós temos profissionais humanitários integrados em vários projetos, não há nenhum... As equipas são de várias nacionalidades? Várias nacionalidades. Aliás, o grosso do nosso capital humano enquanto trabalhadores humanitários são pessoas do próprio país onde esse projeto decorre. Por exemplo, na Síria 80 e tal % dos profissionais humanitários são sírios. Mais de 70% dos profissionais humanitários da Médicos Sem Fronteiras nos projetos na Ucrânia são ucranianos. E esse é um esforço feito pela Médicos Sem Fronteiras? É, de facto, envolver também os profissionais de saúde do país que está em guerra ou que sofreu uma catástrofe natural? E cada vez mais. Tem depois também aquilo que nós chamamos os profissionais internacionais móveis, portanto, que vão de um país para o outro. Os profissionais trabalhadores humanitários portugueses, porque não temos projetos de assistência médica humanitária em Portugal, são pessoas que viajam para outros países e encaixam nessa nomenclatura do profissional internacional móvel. Mas é como dizia, a maior parte, esmagadora a maior parte dos profissionais humanitários são de facto pessoas do próprio país onde ocorrem os próprios projetos. O que exige da parte deles uma dupla coragem, se é assim que se pode dizer, que é ajudar numa situação onde eles se calhar também precisam de ajuda. Muitas vezes sim, por exemplo, em Gaza muitas pessoas fazem parte das nossas equipas, são pessoas que estão nas tendas para as quais foram obrigadas a deslocar-se por causa dos bombardeamentos. Eles próprios são deslocados.
Disse há pouco que os Médicos Sem Fronteiras já vão nos 54 anos e podia-se pensar que seriam cada vez menos precisos, mas é completamente mentira. São cada vez mais precisos. Este tipo de organização é cada vez mais precisa no mundo. A forma como trabalhamos é sempre no sentido de deixar um legado. Portanto, quando abrimos um projeto num qualquer país, temos que dar resposta às necessidades humanitárias urgentes e muitas vezes é uma resposta de emergência do princípio ao fim. Mas há sempre um esforço muito grande para deixar trabalho. Por isso é que falava há pouco no saneamento e na água, ou seja, deixar alguma coisa ao país que ele possa que possam continuar a usar e que seja resultado da vossa ação no terreno. Exatamente. A ideia é deixar algo para além do momento em que estivemos a desenvolver trabalho. Isso não só na água e no saneamento, mas também em unidades hospitalares ou em alas hospitalares. Abrimos um projeto, imagine-se, de cuidados neonatais e de saúde materna. É equipada uma ala hospitalar nesse sentido. Quando as nossas equipas saem, o equipamento fica lá. As equipas que estavam a trabalhar nessa ala desse país ficam lá a trabalhar, adstritas ao hospital, ao Ministério da Saúde desse país, e nós saímos e esse trabalho fica. Estava-me a dizer há pouco que os portugueses são de uma grande generosidade. Como é que vos podem encontrar? Como é que podem ajudar? Como é que é feito este contacto com o cidadão comum português? Tem o nosso site, msf.pt, podem seguir-nos nas redes sociais, estamos presentes em todas as plataformas, pode contribuir, como eu dizia há pouco, generosamente com o donativo. O donativo é o que torna possível fazermos o nosso trabalho. A Médicos Sem Fronteiras só recebe donativos de entidades privadas, não recebe financiamentos de governos, portanto todo o nosso trabalho é garantido através desse ato generoso do donativo, que faz toda a diferença e é uma forma de apoio crucial para podermos fazer o nosso trabalho. Portanto, basicamente é ir ao site, de certeza que há lá um botãozinho a dizer donativos. Exatamente. E podem ajudar e podem conhecer também melhor aquilo que é feito todos os dias pela vossa organização. Eu acho que é importante conhecer aquilo que a organização faz. Nós temos atos e práticas de comunicação bastante solidificadas. Quando eu dizia há pouco conhecer-nos através das redes sociais, é porque nós damos a conhecer às pessoas aquilo que fazemos em todo o mundo, nas redes sociais, no nosso site. As pessoas podem recolher essa informação, perceber onde é que nós temos projetos, o que é que estamos a fazer, como e já agora ouvir as 4 temporadas que já estão aí do Primeira Linha. Sem dúvida. Agora, a título mais pessoal, seguramente conhece bem o podcast, já ouviu os episódios. Qual foi o episódio que deixou assim uma marca? Vários. É sempre difícil fazer esse momento da escolha, mas ocorre-me agora, fizemos um episódio sobre os fluxos de migração nas Américas, portanto do Triângulo Norte da América Central para México rumo aos Estados Unidos, e neles tínhamos testemunhos, mais uma vez o testemunho do paciente, o testemunho da comunidade, e eram testemunhos de crianças que contavam sob a perspectiva delas o que é que tinha sido a tentativa desse caminho que fazem da América Central até aos Estados Unidos. E as crianças têm uma forma muito peculiar de ver as coisas, de as registar e de as contarem. E esse foi um dos episódios que mais me marcou. Só para terminarmos, de que forma é que vocês têm o apoio da BRUA, mas e têm e recebem os testemunhos de quem está no terreno? Há alguém da vossa instituição que faça sempre a ligação, digamos assim, a alguém a trabalhar especificamente no podcast apenas? Na nossa equipa, eu faço mais a curadoria da temática e depois dentro da nossa equipa preparamos também os próprios profissionais são convidados para dar a entrevista e prestarem o testemunho sobre o projeto onde estiveram a trabalhar e fazemos essa ligação direta entre mim e a equipa de comunicação.
com a Broá. Contamos sempre com a grande capacidade de entrevistador do Renato Rocha, que é o nosso entrevistador do lado da Broá, e toda a equipa técnica da Broá tem sido, como eu dizia há pouco, inestimável. Então, é um projeto para continuar? É um projeto para continuar, mas vamos mexer um bocadinho as águas este ano. Temos até agora, nas primeiras 4 temporadas, assento muito neste formato de entrevista. E agora vamos tentar dar uns passinhos novos em 2025 na área da narrativa. Ainda o projeto ainda está em construção conceptual mesmo, mas vamos agitar um bocadinho as águas para não nos acomodarmos. Então vamos fazer assim, vamos ouvir as 4 temporadas, porque há muito para ouvir e há muito para aprender com o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras por esse mundo fora, e ficar à espera dessas novidades. Sem dúvida, aqui Dulce, estamos. muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigada. Se ainda não ouviste o Primeira Linha, já sabes, está disponível no podcast e merece mesmo ser ouvido. Agora seguimos para outra novidade importante no universo dos podcasts. O Podscope é o novo ranking oficial de podcasts em Portugal e promete mexer com o ecossistema do setor. O que significa isto para os criadores e como pode este ranking influenciar o crescimento dos podcasts? O Tiago Loureiro dá as respostas já a seguir. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Olha, hoje vamos falar aqui de um assunto que já passámos por ele no Por Dentro Com, mas ainda não assim com muita assertividade, portanto vamos conversar um bocadinho sobre uma nova forma que temos por aqui, neste cantinho, de contar os downloads e os números, enfim, as métricas dos podcasts. É isso mesmo, vamos conversar sobre uma ferramenta que se chama Podscope, nós os três, eu, tu e as alergias. E provavelmente quem está mais atento já ouviu falar do Podscope, que basicamente é o ranking nacional auditado de podcasts, que surge de um acordo entre vários publishers. O Grupo Renascença, do qual o podcast faz parte, mas também a Empresa, o Observador e a Bauer Media. Essas junções, esses esforços conjuntos são sempre interessantes. São fundamentais e acho que vamos aqui nesta conversa perceber bem porquê. Antes de mais, dizer que o ranking é público, é auditado pela Marktest, que assegura a independência dos números, está online, disponível para toda a gente e é publicado mensalmente. Foi lançado em março, mas já conta com 2 edições, a de janeiro e a de fevereiro. E a proposta é o que estavas a dizer, é olharmos um bocadinho para ele e tirar algumas ilações. Eu não sei se vais falar sobre isso, mas para ficar já esclarecido, não estão lá todos os podcasts, estão os podcasts que estão agregados a estas grandes marcas. É uma fase embrionária do projeto, será certamente para alargar, para já arranca com aqueles que também fizeram com que o projeto arrancasse, mas será obviamente uma coisa em evolução. E quando olhamos para isto, o que salta logo à vista é a capacidade precisamente destes publishers que são concorrentes de se conseguirem organizar em prol deste bem maior, que é efetivamente o que é que se anda a ouvir de podcasts em Portugal e como. E isto é muito importante e até bom de se ver. É um passo em frente no mundo dos podcasts e é dado por estas entidades, como estavas a dizer, com um grande nome no mercado, grandes empresas. E também é um sinal que os podcasts estão aí com muita força. Se estas marcas estão a olhar para os podcasts, é um sinal disso mesmo. E também é bom ver isto porque acho que só assim é que se consegue manter aqui, criar um mercado saudável. Não é novo, nós estamos sempre a dizer aqui que é preciso medir, saber onde é que estamos e para onde vamos. Exatamente, e é preciso que esse esforço seja feito dentro de casa. Ou seja, o mundo digital é conhecido pelos monopólios, é controlado pelos mesmos do costume, os grandes pinheiros, a Google, a Meta, o Spotify, etc., que secam tudo à sua volta e deixam muito pouco espaço para haver competição, principalmente num país tão pequeno como o nosso, com um mercado tão pequenino. Isto é uma ameaça. Ainda há uns dias conversávamos sobre o
programa de parceiros do Spotify que vai remunerar, que remunera, aliás já, chegou agora a mais alguns países na Europa, remunera os podcasts que têm mais de 2.000 utilizadores ativos lá dentro e mais de 10.000 horas ouvidas por mês. Ora, no mercado como o português, qual é o podcast que consegue ter estes números? Nunca vão conseguir um bocadinho da receita do Spotify e por outro lado estão a alimentá-los e a servir de plataforma. Exato, estamos a pôr no Spotify. Exatamente. Portanto, há que diversificar. Completamente, é mesmo muito importante, porque as grandes plataformas não querem saber de nós, estão talhadas para os grandes números, para uma escala muito grande. Então faz todo o sentido sermos nós dentro de casa a criar o nosso próprio ecossistema, o nosso próprio mercado. Somos concorrentes, mas estamos unidos em prol de um bem maior que é o bem de todos. Exatamente. Pronto, mas mergulhando aqui no ranking e deixando já aqui um bocadinho se calhar de lado estas questões mais holísticas, mais top level, o que é que se anda a ouvir? Então, se observarmos o ranking, e recordo que ele está disponível online, saltam logo à vista 3 categorias: o humor, as finanças pessoais e as notícias. Isto, para quem ouve o Por Dentro Com, não é novidade, porque nós já falámos aqui até recentemente de como é que o podcast está a mudar o consumo de notícias, de como nos está a ajudar as pessoas a adquirir literacia financeira e como são um meio para nos entreter em casa, como quando estamos a cozinhar, quando vamos no carro, etc. Exatamente. Mas pessoalmente o que me surpreendeu, e aqui também faço um desafio a quem nos ouve para depois passarem nas nossas redes sociais para deixarem também a sua opinião, a mim o que me surpreendeu é a quantidade de podcasts políticos, de história e socioeconómicos, que são temas à partida menos sexys. Isto é muito giro de ver, porque dá para entender a credibilidade que os podcasts têm, ou seja, as pessoas estão a procurar os podcasts para se informarem, para saberem mais sobre aquilo que os rodeia. Diz-nos também o quê? Que não basta abrir o microfone e falar. O público está muito exigente, quer informação estruturada, quer uma informação bem fundamentada. E isto são insights muito interessantes, não só para quem produz, mas também para as marcas que conseguem, através do podcast, atingir um público altamente informado, fidelizado e exigente. Em que outro meio é que conseguimos algo desse género? Isto é muito interessante. Portanto, em resumo, o mundo podcast ainda está cheio de desafios, nomeadamente na forma como os rentabilizar, mas as coisas estão a acontecer, os passos estão a ser dados, portanto é continuar a empurrar para a frente. Exatamente, nem mais. Portanto, há que fazer coisas com interesse, que informem, eduquem, porque também se procura muito os podcasts para aprender. Sim, e no fundo que nos entretenham um bocadinho, não é? Claro que sim. Isso pronto. Mesmo. Tiago, neste momento, como dissestes, o Podscope está disponível online, fornece-nos os 200 primeiros podcasts mais ouvidos, não quer dizer que não haja muito mais, até destas marcas que, pronto, ainda têm números mais pequenos, e é ir lá consultar, basta fazer Podscope. É só pesquisar Podscope, normalmente ele aparece logo. E aparece logo. Lá e observar e ver o que é que está a acontecer. Exatamente. Então, sigam o conselho do Tiago, vão às nossas redes sociais, deixem-nos o vosso feedback. Sim. E até ao próximo episódio. Até à próxima. Ana Xavier, fundadora do Podcast Space, já é presença habitual aqui no Por Dentro Com, trazendo sempre insights valiosos sobre o mundo dos podcasts. Hoje a conversa gira em torno do vídeo. Será que este formato pode realmente ajudar na promoção de um podcast? Como podemos usá-lo de forma eficaz? Ana Xavier conta-te tudo já a seguir. Em 2025, o formato vídeo é uma das formas mais eficazes de promover o teu podcast. Mas sabias que nem todos os vídeos são efetivamente eficazes? Um dos formatos mais utilizados, que tem uma das conversões mais baixas, é o clipe de áudio com animações. E animações, por exemplo, dos gráficos do áudio, com legendas ou até fotos de ti e do teu convidado. E porquê que este conteúdo não funciona? Porque normalmente 60% das pessoas que estão a utilizar as redes sociais usam-no sem som. Ou seja, não é muito interessante estarmos a ver texto corrido a aparecer na imagem. E por outro lado, apesar de ser dinâmico, não existe grande criatividade ou grande razão para as pessoas interagirem com esse conteúdo. Por isso, se estás a tentar melhorar a interação que a tua audiência tem com o teu conteúdo nas redes sociais, experimenta, por exemplo, selecionar frases interessantes durante o episódio ou até pegares no telefone e falares diretamente com a tua audiência. É muito mais interativo e as pessoas passam a ver a tua cara e associar a tua cara com o podcast.
advogada e podcaster Ana Mendes Lopes lançou Legalmente Podes, um podcast que te vai ajudar a evitar erros legais que podem comprometer o teu conteúdo. Disponível no Popcasts, é um verdadeiro guia para criadores que querem manter-se dentro das regras sem perder a criatividade. Se és podcaster ou criador de conteúdos digitais, vale a pena ouvir. Advogada facilita. Conhecimento te divita. Legalmente pode. Não há litígio que resista. Legalmente pode. Com Ana Mendes Lopes. Olá, o meu nome é Ana Mendes Lopes e sou advogada de negócios digitais. Sejam muito bem-vindos ao Legalmente Podes. Este é um espaço onde o direito se torna fácil. Prepara-te para tornares o teu conhecimento legal numa vantagem estratégica do teu negócio online. Podes subscrever o Legalmente Podes e ainda podes seguir-me nas redes sociais Instagram, Facebook, TikTok e LinkedIn através da conta Ana Mendes Lopes Legal. Conto contigo para o próximo episódio e bons negócios! O meu nome é Ana Mendes Lopes e este é o Legalmente Podes. Comunicar ciência de forma clara e envolvente pode ser um verdadeiro desafio, mas a Sara Cura, autora do podcast Let's Rock, está pronta para te ajudar nesta tarefa. Sara, o que é que estás a preparar? Olá, eu sou a Sara Cura e no dia 30 de maio vou promover um webinar sobre podcasts de arqueologia. E é gratuito porque eu acredito que abrir portas é o primeiro passo para construir pontes. E também porque o meu propósito é ver mais arqueologia nos ouvidos e olhos do público, com rigor, paixão e proximidade. Neste webinar eu vou partilhar a experiência que ganhei com o Let's Rock, um podcast da Idade da Pedra, que podes ouvir aqui no Popcast. Eu não tenho truques, nem fórmulas mágicas, nem sequer todo o conhecimento, mas tenho muita vontade de ajudar mais vozes a comunicar a arqueologia com impacto. Também garanto que em 2 horas não se aprende a fazer um podcast, mas dá para começar a perceber como isto funciona e para indicar caminhos de aprendizagem futura. Portanto, para todos os arqueólogos e arqueólogas e também para aqueles que têm curiosidade pelo formato podcast na comunicação de ciência, que querem começar ou simplesmente perceber se isto faz sentido nos seus projetos e trabalhos, aqui está o webinar Podcasts de Arqueologia, uma introdução. Não percas o teu lugar e para saberes como te podes inscrever, segue-me no LinkedIn ou no Instagram. Um workshop sobre comunicar ciência através do podcast acontece já no dia 30 de maio, marca na agenda e procura a Sara Cura nas redes sociais para garantir o teu lugar. E assim chegámos ao fim de mais um episódio do Por Dentro Com. Desta vez falámos de podcasts que fazem a diferença, desde o impacto humanitário do Primeira Linha até à importância do vídeo e dos rankings no crescimento do ecossistema de podcasting. Se gostaste deste episódio, partilha-o com um amigo que esteja a pensar fazer um podcast ou com alguém que possa inspirar-se nestas histórias. E já sabes, segue o Popcasts, faz download da app do Popcasts para não perderes nenhuma novidade. Até ao próximo episódio, boas gravações e continua a dar voz às tuas ideias.